elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecendo a Ele pela oportunidade bendita de nos auxiliar aqui, poder estarmos iniciando aí a nossa live, poder fazermos aí essa oração, pedindo a Ele que nos inspire, nos auxilie, a nós e a todos os que vão assistir essa live ou que venham assistir a essa live, para que nós possamos aqui dar um pouco das informações que possam ser úteis a nós e a todos os que venham assistir essa live. Que Deus os abençoe. Então, o objetivo dessa live é trazer algumas informações visando auxiliar-nos a refletir como lidar com o sedentarismo, lidarmos com as dificuldades que temos em nosso dia a dia, no sentido de realizarmos as nossas atividades físicas, os nossos exercícios físicos. Então, hoje nós iremos falar aqui sobre uma das coisas mais importantes para nós, a nossa saúde, porque temos dificuldade de praticar atividade física. Como devemos proceder para não deixar os nossos pensamentos nos sabotarem, no sentido de nós não conseguirmos praticar as nossas atividades físicas? O que é preciso saber e o porquê é tão importante fazer exercícios físicos e quais são os benefícios que nos traz para a nossa vida. Eu vou passar um pouquinho aqui de algumas das dificuldades, dos benefícios que eu tenho tido, durante a minha vida aí com relação à parte de atividade física. Hoje, mais do que nunca, a população está precisando cuidar da sua saúde mental e da sua saúde do corpo físico. E nós podemos dizer aqui da saúde mental e do corpo físico, por quê? Porque a nossa mente, ela interfere no nosso corpo físico e vice-versa. Então, por isso é que nós precisamos realmente estarmos com os dois com equilíbrio e os dois saudáveis, E uma das coisas mais importantes para o ser humano é, primeiro, ter fé em Deus, e quem não acredita em Deus, que acredita em uma outra divindade que ele acredita, que ele tenha essa fé. Isso é importante. A segunda é ter saúde, pois sem esses dois nós nada somos. Imagina uma pessoa sem saúde, o que ela pode fazer na realidade? Ela não tem condições de trabalhar, ela não tem prazer para sair, ela não pode se locomover. Realmente, todos nós já passamos por isso, você que vai assistir, ou você que está assistindo. Olá, Viviane, obrigado aí por estar junto conosco aí. Então, essas dificuldades nós temos, E o nosso corpo, ele foi criado por Deus para nos movimentarmos, tanto que quando ficamos parados com o tempo, a tendência é nós atrofiarmos essa parte do nosso organismo ou atrofiarmos a nossa mente. Então isso é muito importante com que nós fazemos aí a nossa atividade física, os nossos movimentos. E como eu disse lá, a parte mais importante é ter saúde e ter fé em Deus. Então a saúde realmente, como eu disse, ela é muito importante exatamente porque ela vai nos dar essa mobilidade, vai nos dar essa parte. Eu costumo dizer que uma atividade física até os 30 e poucos anos, ela é ainda optativa, mas depois dessa idade, normalmente a pessoa já se torna necessário uma atividade física, porque sem a atividade física, o que acontece? Ela começa realmente depois dos 35 anos, quem está dizendo isso não sou eu, é a própria ciência, o nosso organismo ele para de produzir alguns hormônios e o nosso organismo, por exemplo, os nossos músculos, eles começam a perder massa magra, perder nossos músculos. Então, se nós não ativarmos
esses músculos, a tendência é que ele vai se definhando, ele vai se atrofiando. Por isso que muitas vezes você vê pessoas com um pouco mais de idade, a pessoa já meio corcunda. Por quê? Porque os músculos que seguram o tronco, segura a cabeça, o tronco, ele já está frágil, então ela não consegue mais segurar. Então a atividade física é bom nesse sentido. Mulheres, por exemplo, muitas vezes o seio começa a cair. Por quê? Porque ele tem a gravidade, ele tem o peso, e conforme os músculos que seguram essa parte, ele começa a ceder, automaticamente aquilo começa a cair. Não tem jeito de ser diferente, isso tanto no homem quanto na mulher e assim por diante. Então, nesse caso, é muito importante a atividade física. No caso, por exemplo, da nossa mente, do nosso cérebro, a mesma coisa acontece. À medida que nós não estimulamos através de movimento o nosso cérebro, ele vai se atrofiando. E isso é comprovado também através da ciência, através de esquecimentos, através do mal de Alzheimer. Tudo isso é provocado por quê? Porque os nossos nervos, muitas vezes a pessoa tem dificuldade em aprender as coisas. Por quê? Porque essa área do cérebro não está sendo utilizada, ela vai se atrofiando. Então, à medida em que a gente vai ficando com mais idade, é muito importante a gente trabalhar isso. E eu, muitos anos atrás, eu estava assistindo o Globo Repórter e era um cientista que estava falando sobre a parte neurológica, e ele disse na época que uma pessoa com 50, 60, 70 anos, se ela movimenta a atividade cerebral dela, ela tem a mesma potencialização, a mesma qualidade em termos cerebral de uma pessoa com 20, 30 anos. E isso foi muito bom, inclusive para mim, porque hoje, por exemplo, eu tenho uma qualidade mental tão boa quanto eu tinha 40 anos, 50 anos, por exemplo. E eu vou aqui revelar uma coisa para vocês que muitas pessoas não sabem, mas, por exemplo, eu quando estava com 50 anos, eu já estava sentindo a minha mente, na realidade, meu cérebro, eu estava começando a perder reflexo para dirigir. Eu já conseguia ler um livro ali, 2, 3 páginas, já dava uma meia esquecida. E depois disso, depois que eu comecei a seguir a parte da doutrina espírita, comecei a estudar, depois que eu comecei a fazer atividade física, isso melhorou de uma tal forma que foi fora do comum. Então hoje eu me sinto como uma pessoa, sei lá, de 40, 45 anos, em termos de memória, em termos de reflexo. Percebeu? Eu dirijo tão bem quanto uma pessoa mais ou menos de 30, 40 anos hoje, 50 anos, entendeu? Então, fazendo 70 anos. Então, por quê? Porque essa parte está sendo movimentada. E outra coisa, com o avanço da tecnologia, cada vez trazendo mais de facilidades e nos distraindo, né, através das redes sociais, exigindo menos esforço da nossa mente, do nosso corpo, facilitando aí o sedentarismo. Então hoje, muitas vezes, para a gente ir num supermercado que fica, sei lá, 200, 300, 400 metros, muitas vezes a gente pega o carro. Hoje, com a facilidade que tem, a gente, por exemplo, não anda mais 1 quilômetro praticamente. Então, a não ser que a gente estiver praticando alguma atividade física. Percebeu? Então hoje, com o controle remoto, hoje a gente não vai mais, por exemplo, na televisão, mudar a televisão. A gente antigamente tinha que levantar. Então tudo isso é atividade física. Percebeu? Tudo isso é positivo para o nosso corpo. Ok? Então é importante que nós refletimos com relação à questão disso. Outra coisa, cada vez precisamos mais nos preocupar para sairmos dessa zona de conforto, que grande parte, às vezes, é prejudicial à nossa saúde, percebeu? Nos trazendo ali, com o tempo, muita dor, muito sofrimento para nós. Então isso faz com que nós, é aquilo que eu falo. Por que eu falo até 30 e poucos anos? Porque até 30, 35, a pessoa normalmente ela é muito ágil. Se você pegar um rapaz agora, por exemplo, com 20, 30 anos, você fala para ele, vamos para Santos agora, ele vai. Percebeu? Vamos lá dar um passeio, vamos lá tomar uma cerveja, daqui a pouco a gente está de volta, daqui a meia-noite, uma hora, ele vai. Para nós, por exemplo, que já temos aí 40, 50 anos ou mais, já é mais difícil a gente ter essa mobilidade. Então a gente precisa fazer essa atividade física, porque nós
ingerimos alimento, ingerimos calorias, e se nós não gastamos essas energias, o que vai acontecer? Elas vão acumulando conosco. E aí, muitas vezes, motivos de muitas doenças, como colesterol, muitas vezes a obesidade, e vai diabetes, e vai por aí afora, ok? Então, temos que procurarmos nos esforçar para nós sairmos do sedentarismo ou daquele pouquinho de atividade física que às vezes é muito pouco. Muitas vezes nós precisamos de um pouco mais. Por exemplo, uma pessoa que caminha aí, sei lá, 1 quilômetro por dia, já é bom? Mas isso vai fortalecer um pouco a perna, mas e os músculos da parte superior? Essas partes não estão sendo movimentadas, não estão sendo ativadas, percebeu? Para que a parte de massa magra seja reposta ao invés de perder. Então, é muito importante aí a atividade física, o exercício físico. Agora, eu quero fazer uma atividade física e não sei como. Quero fazer e aí não tenho disposição. Quando eu começo, logo vem o desânimo, a vontade de parar. O que eu devo fazer? Então nós vamos falar um pouquinho dessa parte, porque grande parte da população tem esse problema, percebeu? Às vezes começa a fazer alguma coisa e daqui a pouco ele para, ou então tem uma dificuldade muito de começar. Então vamos começar a resolver esses problemas. Primeiro que a pessoa tem que fazer, o que é? Toninho, você tem que primeiro, Barbosa, você tem que primeiro verificar o que é que você gosta de fazer, porque isso é fundamental. Porque se eu gosto de andar de bike, eu não vou correr, porque andar de bike para mim é mais prazeroso, então é importante que eu vá andar de bike. Se eu gosto de nadar, então vá nadar. Se você gosta de correr, vai correr. Se você gosta de caminhar, vai caminhar. Se você não gosta de praticamente quase nada, mas pelo menos gosta de dançar, vai dançar. Não importa a atividade física que você está fazendo. Agora, o que você tem que fazer é algum tipo de atividade física. Você não pode ficar parado ali, porque isso vai ser muito ruim, tá? E como começar isso? Isso pode ser, essa atividade física, esse exercício físico pode ser feito em casa. Tem muitos exercícios que dá para se fazer em casa. É só entrar na internet, você vai ver as pessoas indicando aí, profissionais indicando aí vários tipos de exercícios que dá para movimentar todo o corpo dentro de casa sem precisar até sair. E isso sem custo nenhum, praticamente. Ao máximo você comprar ali uma fita, comprar uma bola, comprar um colchonete, coisas bem simples. Você dá para utilizar. Na rua também, se a pessoa, por exemplo, vai caminhar, ou vai correr, vai fazer bike, pode fazer na rua, ou fazer uma bike em casa, ou então mesmo aqueles aparelhos que tem nas praças, ali também dá para fazer atividade física. Ou então, se tem uma possibilidade de ir, vai numa academia. Às vezes na academia, tem um profissional lá que vai auxiliar. Isso é muito importante, mas o importante é que se faça. Aí, outra coisa, não ficar programando, da semana que vem, o mês que vem eu vou começar. Essa parte é assim, quem fala isso não sou eu, é um neurocientista que ele posiciona, tá? Chamado Pedro Calabrese. Ele posiciona o seguinte: quando você fala que você vai começar a fazer algo na semana que vem, no mês que vem, ou tal dia assim, você está dizendo, mandando uma mensagem para o seu cérebro que aquilo não é importante para a sua vida. E aí o que vai acontecer? Ele não vai potencializar aquilo, vai chegar a data, vai passar e vai ficar por aí. Então, se você, por exemplo, vou falar, Barbosa ou Toninho, vai falar, vou começar a caminhar, então eu vou começar a partir de amanhã. E o que eu já tenho que fazer? Eu já tenho que chegar agora à noite, pegar tudo que eu vou precisar amanhã. O que eu vou fazer para me caminhar? Vou precisar de um short? Vou precisar de um tênis? Vou precisar de uma meia? Vou precisar de um boné? Vou. Então já deixo tudo separado do lado da minha cama. Quando eu levanto, já começo, já me troco. Ponto, já me troco. Percebeu? Já me troco. Levanto, lavo o rosto, tomo café ali para não sair em jejum, porque é uma outra coisa também que muitas vezes as pessoas erram. Sair em jejum, achando que eu quero perder peso, sair de jejum vou perder peso. Não é bem isso. Corre-se o risco de sentir uma tontura, cair no meio da rua, ter problemas lá. Então não faça isso. Coma, se alimente
percebeu? Não se preocupe com isso. Às vezes é uma falsa ideia achando que vai emagrecer nesse sentido. Não vai, ok? Então, se alimenta e terminou de tomar café, já sai e vai embora e vai fazer, ok? Chega no dia seguinte, a mesma coisa, percebeu? Ou então se programar que vai fazer não no dia seguinte, no outro dia, quando chegar naquele dia, no dia anterior já deixa tudo preparado. Por que isso é importante? Porque acontece o seguinte, tudo aquilo que nós fazemos com frequência, o nosso cérebro, que nós chamamos como hábito, o nosso cérebro entende que aquilo é importante para nós. E o que ele vai fazer com isso? Ele vai potencializar aquilo, percebeu? Por isso é que acontece, por exemplo, os vícios. Por quê? Porque a pessoa, vamos supor que uma pessoa começa a fumar, ela começa a fumar hoje, amanhã, depois, e o que acontece? O cérebro dela vai entender que aquilo é importante para ela, e o que vai fazer? Vai potencializar aquilo, percebeu? Então esse é um dos fatores que levam a pessoa a fazer. E aí outra coisa também que muitas vezes as pessoas têm dificuldades em começar também a fazer. Por quê? Porque muitas vezes o nosso cérebro, ele quer recompensa rápida. O que é recompensa rápida? Recompensa rápida é o seguinte, entre nós sairmos agora e fazer uma caminhada de 10, 15, 20 minutos e nós pegarmos uma cerveja e abrir e tomar, se eu gosto de cerveja, aquilo é muito mais prazeroso para mim tomar cerveja. Então o que ele vai fazer? Toma cerveja, ou tomar um sorvete, por exemplo. Um sorvete, por quê? Porque aquilo traz uma recompensa rápida. Uma atividade física, numa academia ou qualquer, ela é uma atividade longa. Por isso é que é mais difícil as pessoas seguirem. Outra coisa que é muito importante é muitas vezes a pessoa fala, eu detesto academia, não gosto de jeito nenhum de academia. Isto é um pensamento que a gente coloca na nossa mente e que já vai prejudicar para nós. Por que vai prejudicar? Porque primeiro, eu já estou bloqueando a minha mente com relação à questão disso. Eu já estou falando que aquilo é ruim. E se eu falo que aquilo é ruim, pior é para mim passar por aquilo. Isso não é só isso não. Se eu for fazer um curso e achar que aquele curso é ruim, você já começa. Ou eu vou fazer vou correr, já começo a achar que corrida é ruim, eu não vou fazer corrida, ponto. Por quê? Porque eu mesmo já estou me negativando. Então a gente precisa pensar de que forma? A gente precisa pensar do que é melhor para nós. É melhor eu ir numa academia e me esforçar lá e ter um corpo bom, e estar com saúde, ou é melhor eu não ir e ficar doente? A gente tem que ter esses parâmetros. Mas se vai com alegria, vai pensando, poxa, eu vou pegar esse peso, mas esse peso vai ajudar que eu vou ficar com os músculos mais fortes, percebeu? Aquele músculo que está atrofiando, ele vai voltar a ter força, coisa do tipo, eu vou sair com disposição. Então é isso que a gente tem que fazer. É a mesma coisa entre regime e reeducação alimentar. Quando a pessoa fala que está fazendo um regime, o que ela está fazendo? Ela está falando, putz, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer aquilo outro. Então ela mesmo já, e tudo aquilo que a gente começa a colocar proibido para nós, primeiro, a gente já vai logo não querer fazer mais. Ou aquilo que a gente coloca que é proibido para nós, muitas vezes dá uma sensação da gente querer mais fazer. Percebeu? E a reeducação alimentar, o que é? Eu não vou comer um arroz branco, vou comer um arroz integral, porque o arroz integral ele é melhor para mim. Eu vou comer talvez uma batata doce e não vou comer uma batata comum, porque a batata doce ela é melhor para mim. Ela tem baixo índice glicêmico, então ela é melhor para mim. Então é isso que a gente tem que começar a colocar na nossa vida. E quando a gente começa a colocar isso, a gente começa a falar, putz, isso é melhor para nós. Então voltando lá no que eu estava falando, aí chega no outro dia, não deu para mim ir porque surgiu um imprevisto. Tudo bem, vai fazer, porque a gente tem que cuidar das nossas prioridades naquele momento. Então se a prioridade, imagina a pessoa que começou caminhar, ela colocou um objetivo lá de caminhar, por exemplo, outra coisa que é importante, começa pequeno, coloca objetivos pequenos, por exemplo, vamos supor, não está fazendo nada, vou caminhar pelo menos 15 minutos, 20 minutos,
10 minutos. Então coloca coisa pequena, não vai pensar de caminhar em 3, 4, 5 quilômetros, você está começando. E aí talvez nem para isso você está com o corpo físico preparado para aquilo. Então começa com objetivos, ok? E vai aumentando progressivamente, porque o seu corpo vai respondendo à medida em que vai tendo essas necessidades. Isso é outro ponto. Mas voltando lá, chegou naquele dia, não deu naquele horário. Se der, vai num outro horário naquele dia, percebeu? Vai num outro horário, mas mesmo assim não deu para ir naquele dia, não tem problema. No dia seguinte, coloca tudo do lado da cama novamente. Para quê? Para que você levanta e não deixa passar. Você já coloca a roupa, sai e vai. Por quê? Porque o teu cérebro, ele vai ter que se adaptando, entender que aquilo é importante para você, como eu já disse lá atrás. Vai chegar uma hora que o teu cérebro vai falar, isso é importante para essa pessoa. Então você já não vai sentir mais dificuldade para fazer aquilo. Você já vai levantar e já vai fazer que nem um sonâmbulo, já vai fazer automático. Percebeu? E isso eu falo para vocês porque eu já corro há mais de 14 anos. Percebeu? Isso é importante. E o objetivo é muito mais importante. A gente colocar um objetivo. Percebeu? Isso é muito importante que a gente faça isso. Outra coisa, então, como eu disse, o nosso cérebro, tá? Ele trabalha nesse sentido, né? Outra coisa que eu vou pedir para vocês agora é, se isso está sendo útil para vocês, compartilhe, deixe o comentário de vocês, dê o aceno, porque isso é importante para minha parte do comentário, tá certo? E pro Instagram é importante que faça os comentários, coisas nesse sentido, porque para eles notam que aquelas informações está sendo relevante, está sendo importante, senão eles começam a bloquear, começam a pausar o vídeo, coisa do tipo, entendeu? Não tanto por mim. E outra coisa, caso quem entrou depois, esse vídeo vai estar lá, gravado lá. Outra coisa que é importante é, quando levantarmos normalmente, geralmente, o que acontece? A gente levanta com dor no corpo, a gente levanta desanimado, sem vontade de fazer nada, ou melhor, de ficar na cama, de ficar talvez num sofá. Se for no inverno, então, pior ainda, ok? Pior ainda. Então, dois fatores influenciam, isso acontece, eu vou contar um caso aqui para vocês, tá? O caso que aconteceu comigo hoje, para vocês verificarem que isso, porque pode ser que vocês pensem assim, Aninha, ô Barbosa, para você na realidade que já corre, esses negócios para você já é tudo tranquilo, bem fácil, entendeu? Você já está acostumado com isso. Mas para mim, por exemplo, que estou aqui, que quase num caminho 10 metros, o negócio é complicado. Concordo com você. Então vamos lá. Hoje, por exemplo, eu levantei, tá certo? Levantei com o corpo doendo, com o corpo, sabe, ali quase que arrastando, com vontade de não fazer nada, com a cama, estava uma delícia, uma vontade de ficar na cama ali. E aí vem aquela parte. Primeiro, eu tenho um objetivo. Eu tenho no final de semana, eu tenho uma meia maratona que eu vou estar fazendo. O treino é importante para aquilo, por isso eu disse que o objetivo é importante. O treino é importante para aquilo, percebeu? Então, eu tenho que fazer isso. Outra coisa, à medida que a gente vai fazendo, é muito importante a gente conhecer o nosso corpo. Então, quando eu levantei, a primeira coisa que eu fiz foi lavar o rosto, depois fui colocar a roupa, coloquei o tênis, ou melhor, coloquei o short, coloquei a camiseta, ok? Tomei copo, geralmente eu tomo um copo d'água para o organismo começar a movimentar, tomei meu café. Quando eu já faço isso, e já muitas vezes eu dou uma pequena alongada ali, uma coisa bem simples, quando eu faço isso, o meu corpo muda da água para o vinho. Aquilo, por exemplo, que estava, já foi embora. Eu já estou praticamente pronto para treinar. Você vê na realidade como é que é. Eu costumo dizer que quem faz uma atividade física, dor, quando a gente levanta ou coisa do tipo, a gente sempre vai ter, ponto. Quem faz uma atividade física, a dor vai embora. Quem não faz, a dor continua. Essa é uma grande diferença. Então, eu já fui para a academia, treinei, fiz aí
um pequeno vídeo, na realidade, que vocês viram, uma entrada, que eu estava dentro da academia, treinei, e o que é mais importante é que quando a gente treina, a gente sabe aquela sensação de que você tinha uma dívida e você pagou aquela dívida e você está show de bola? Essa é a sensação que dá, percebeu? Aquela sensação de prazer. Por quê? Porque o organismo, ele libera ali hormônios para nós, que esses hormônios nos traz felicidade, nos traz prazer, e isso é muito bom que a gente comece a ter, percebeu? Porque senão a gente começa só a ter aquelas coisas duras, aquelas difíceis. Então muitas vezes eu chego na academia e falo para as pessoas, falo, as coisas não tá fácil para ninguém, né? E realmente não tá fácil mesmo. E às vezes até eu brinco com as pessoas, falo, para um menino ou para menina lá, coisa tipo, eu falo, é difícil manter esse corpinho aí quando tá lá na academia, porque realmente é difícil, na realidade, a gente ter uma saúde boa. A gente precisa se esforçar, a gente precisa se superar, tá certo? Essas coisas não vêm, não cai do céu. Não existe milagre, não existe varinha de condão que faça isso. Não consigo, não tem uma pessoa, por exemplo, que sei lá, que está pesando hoje 100 quilos, uma hipótese, e que ela venha em questão de 2, 3, 4 anos alimentando e ganhando esse peso, e ela querer perder esse peso em questão de um mês. Não tem esse milagre, percebeu? Ela vai ter que, na realidade, se esforçar. Por quê? Porque também se ela fizer um milagre ali, que é dentro de um mês, se é de convir que ele vai ficar depois mais 2, 3 anos sem fazer nada, só esperando daqui 2, 3 anos ele ir lá e a varinha de condão e fazer aquilo de novo para que ele faça, percebeu? Ele vai fazer isso, ok? Então não existe almoço de graça, não existe, a gente tem que ter, e a frequência é muito importante para a nossa saúde, ok? Então, outra coisa também que influencia muito, tá? Porque a gente tem uma influência negativa do nosso cérebro, do nosso pensamento, e nós temos também influência espiritual, tá certo? Eu já passei, aí eu tenho um vídeo gravado aí, se vocês pegarem influência espiritual, é muito importante que vocês assistam esse vídeo, vocês vão verificar na realidade o que é que nós muitas vezes estamos sendo conduzidos por espíritos, ou seja, pessoas que a gente não está vendo e nós não sabemos do objetivo deles, percebeu isso? Por quê? Porque é o nosso pensamento. Então, se eu já tenho uma tendência a ter dificuldade de fazer uma atividade física, de fazer algo nesse sentido, o que acontece? E os espíritos já sabendo disso, quando eu levanto da cama, eles já encostam comigo e já falam, meu, vai lá hoje não, entendeu? Não vai, fica quieto aí, coisa do tipo, começa a dar uma dorzinha de barriga, dar alguma coisinha ali, e com isso eu acabo ficando, percebeu? Então, essa influência psicológica e a influência espiritual, ela está em tudo na nossa vida. Assista essa live que vocês vão ter um pouco de conhecimento e vão ver o quanto importante é ter o conhecimento dessa parte. Tá? Então, não deixe a mente de vocês, os pensamentos de vocês, sabotar vocês com desculpas. E aí eu vou citar algumas aqui que normalmente as pessoas têm. Por exemplo, não vou fazer exercício hoje, por quê? Porque não tenho tempo. Ou tenho outro compromisso. Se não tenho tempo, é muito importante a gente fazer um paralelo aqui. O tempo de toda a humanidade, às 24 horas, já está ocupado, ponto. Todo mundo já está ocupado às 24 horas. A Vivi, o João que está assistindo aí, todos os que estão assistindo, as 24 horas de vocês já estão. Eu estou falando mentira ou não? As 24 horas de vocês, responda aí para mim se eu estou falando mentira. As 24 horas de vocês já estão, mesmo que seja dormir às 8 da noite e acordar às 8 da manhã. Essas 12 horas fica dormindo, mas já está ocupada. Então, para se fazer alguma coisa, a gente precisa tirar alguma coisa. Mesmo que seja, ao invés de dormir até as 8, eu vou dormir até as 7, e das 7 às 8 eu vou fazer uma atividade física, porque não precisa muito. 20 minutos, meia horinha é o suficiente. Percebeu? 2, 3, 4 vezes por semana é o suficiente. Não precisa aí treinar 2, 3 horas. Não precisa.
Eu falei para vocês que é trabalho de formiguinha, percebeu? É coisa pequena, mas o importante é que vai aumentando um pouco mais progressivamente naquilo que vocês vão fazer. Final de semana tem um pouco mais de tempo, faça um pouco mais, que normalmente a gente faz isso. A gente tem normalmente um treino, por exemplo, durante a semana de 45 minutos. Final de semana normalmente é uma hora e pouca. Por quê? Porque a gente tem um pouquinho mais de tempo. Ok? Outra coisa, tá chovendo, o tempo tá muito, sabe, tá chovendo, não vou sair. Não vou sair, eu ia dar uma caminhada, mas não vou, tá dando uma garoadinha, não vou sair. Mas poderia estar pegando ali um guarda-chuva e tá dando uma caminhada, não vou sair não. Tá muito seco o tempo, nossa, o tempo lá tá muito seco, não vou sair. Percebeu? O tempo tá muito frio, tá muito quente, também não vou. Levantei com o meu corpo tá doendo, ele quer ficar na cama, como eu citei há pouco. Hoje eu não vou, não tô com dor de cabeça, não tô legal, não vou. Eu tô indisposto, eu tô um pouco meio resfriado, não vou sair. Eu ia fazer uma caminhada, não vou sair não porque eu tô meio resfriado. Percebeu? Então, a questão, outra coisa que é muito importante no dia de hoje, as redes sociais, isso toma muito tempo, toma muito a nossa atenção. Às vezes a gente perde 2, 3 horas numa rede social num dia e a gente não dispõe de meia horinha para a gente fazer uma atividade física que vai ser muito mais importante para a nossa vida do que às vezes ficar, vendo algumas coisas que tem coisas na internet que são muito importantes. Percebeu? Como a live que está trazendo aqui algumas informações, como muitas que eu vejo, muitos vídeos que eu vejo, que eu assisto. Eu costumo dizer que eu assisto quase que dia sim, dia não. Eu assisto um vídeo, por exemplo, de meia hora, uma hora mais ou menos. Eu estou na academia muitas vezes, coloco o aparelhinho aqui, eu estou fazendo atividade física e ao mesmo tempo eu estou com uma palestra edificantes aqui do Divaldo Franco, ou mesmo alguém falando sobre uma atividade física, alguém falando sobre filosofia, alguém falando sobre budismo e assim por diante. Por quê? Porque a gente precisa do conhecimento, ok? Então isso é importante a gente ter. Então essa parte, tá? Aquilo que eu disse, né? Então, se tem um outro compromisso, procura agendar compromissos fora desse horário. Isso é muito importante, percebeu? Eu tenho que fazer um exame tal dia, eu tenho que comprar tal coisa. De preferência, priorize a tua atividade física, porque ali você está priorizando a sua saúde. E como eu disse no início da live, quando alguém chegou depois, a prioridade nossa tem que ser a nossa saúde, tem que ser a parte espiritual, a ter a fé em Deus, porque isso é que vai nos dar a esperança de um dia melhor amanhã. Então não adianta eu ter dinheiro se eu não tenho saúde. Percebeu? Não adianta. Saúde tem que ser mais importante. Outra coisa que é muito importante, quando a gente começa a fazer uma atividade física, a gente se preocupa de ir no médico fazer um check-up para ver como é que a gente está. Outra coisa, a gente procura cuidar da nossa alimentação. Porque muitas vezes a pessoa fica obesa, muitas vezes não é por falta de atividade física, muitas vezes é porque está se alimentando mal e não precisa comer muito. É só comer, é só verificar por um quindinho o quanto tem de caloria ali dentro. Percebeu? Então, e muitas vezes também a gente não precisa comer muito, a gente verificar. Então, nesse ponto é bom procurar ali uma nutricionista, tá certo? Procurar um médico quando vai fazer uma atividade física para verificar como é que está o seu estado, fazer alguns exames. São informações muito importantes. Hidratar o corpo é muito importante também, tá? Procurar hidratar o corpo, tomar água e cuidar, como eu disse, cuidar da alimentação. Fazendo atividade física ou não fazendo, cuidar da alimentação. Grande parte das nossas doenças vem dos nossos pensamentos, mas grande parte vem exatamente das nossas atitudes, das nossas ações. Então a gente precisa cuidar disso, ter pensamentos bons. E como é que a gente vai ter pensamentos bons? Através da oração. Tem uma outra live que ela está falando exatamente sobre oração. Verifica o remédio que é a oração na nossa vida, o quanto ele vai nos trazer essa influência espiritual positiva, quanto vai nos manter elevado e vai afastar esses níveis de pensamentos que eu citei aí, que fica sabotando aí a nossa parte da atividade física, ok?
Então, isso é muito importante. Outra coisa que é importante é nós, isso quem está falando sou eu, um neurocientista que posiciona, nós precisamos desafiarmos a nós mesmos, superarmos, mesmo que seja, por exemplo, eu saio daqui e faço, vamos supor que eu faço uma corrida ali no museu, sempre no sentido horário, é importante que eu faça no sentido horário e faça no sentido anti-horário, porque o meu cérebro é importante que ele tenha essas movimentações diferentes, percebeu? Porque o ser humano, ele tem dificuldades a parte de mudanças. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas eu poderia trazer para vocês o que o cientista posiciona com relação à questão disso, mas o nosso cérebro, por questão de segurança, ele gosta que a gente faça as coisas sempre do mesmo jeito, e a gente precisa mudar isso, porque quando eu estou mudando, você imagina que se eu estou correndo nesse sentido, aonde que a subida sempre vai ser subida, onde vai ser descida sempre vai ser descida. Se eu faço assim, depois eu inverto, o meu cérebro, você viu que aonde que eu desci eu já vou estar subindo. Então isso é importante na vida da gente, percebeu? Trazer, fazer coisas novas, desafiar, isso quem está falando, volta a frisar, não sou eu, neurocientista, desafiar pelo menos uma vez por dia, procurar trazer coisas novas para o nosso cérebro, isso é saudável para o nosso cérebro, ok? Então, trazer essas partes. Para quem tem ideia de passar a experiência, né, de hoje aí, que eu já citei aí há pouco com relação a questão da vantagem. Coisas que é muito importante, conhecer a nossa mente. Quando eu levantei, que eu já sabia que eu estava daquele jeito, eu já me conheço. Eu sei que a hora que eu levanto, tomo água, tomo meu café e já saio para o meu objetivo, eu vou fazer, eu já me conheço. Isso é muito importante na vida da gente. Para quê? Para que quando a gente tiver com determinada dor, que essa dor não é uma dor comum, a gente saber. Eu, por exemplo, eu costumo, para quem não sabe, quem corre, dor vai ter direto, ponto. Aprendi lá atrás, já muitos anos atrás, que é o seguinte, se você não está sentindo dor, você não está correndo. Então dor vai sentir, só que tem dores que são normais. Quando vai numa academia, sentir uma dor muscular ou coisa do tipo, porque você mexeu com um músculo que não estava, ele estava lá muito quietinho, você estimulou ele e ele está sentindo um pouco isso é normal. Agora, sentir uma dor que na realidade eu estou vendo que essa dor não é uma dor normal na corrida, eu paro, ponto. Então a gente tem que conhecer o nosso corpo. Percebeu? Isso é muito importante, tá? É muito importante para a vida, para a nossa vida. Então, quando você levanta, você já sabe mais ou menos isso, se você já está com frequência disso. E você sabe quando você está sendo sabotado e quando você não está sendo sabotado. Ponto. Percebeu? Então, outra coisa, muitas vezes está com um pouquinho de resfriado. Eu, pelo menos, muitas vezes, eu costumo dizer que a atividade física, muitas vezes, ela me ajuda a assumir com o resfriado muito mais rápido do que, às vezes, se eu ficar parado, deitado numa cama. Então, vai a dica aí. Então, muito cuidado com isso também, tá? Outra coisa, algumas informações importantes, algumas delas eu já passei, mas vou passar de novo. Procurar um médico antes de fazer uma atividade física, antes de iniciar, é muito importante. Procura um clínico ou um cardiologista, faz os exames para ver como está a sua saúde, isso é muito importante, ok? Caso de dor, de preferência, consultar um médico do esporte. Por exemplo, como eu falei, se eu sentir uma dor, essa dor não é comum, então eu vou procurar. Mas normalmente eu digo para as pessoas, procura médico que cuida da área esportiva. Por quê? Porque se eu procurar um médico que ele está acostumado a tratar com pessoa sedentária, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma condromalácia aqui, para quem não sabe o que é condromalácia, é como se fosse uma artrose. Eu tenho uma aqui no joelho de esquerdo, que quando eu tive um problema de ligamento, foi feita a cirurgia, e quando faz a cirurgia, eles amarram de novo aquele ligamento, aquela corda que quebrou, eles colocam. Então, quando coloca, nunca vai colocar quando a gente nasce, ou seja, ou eu aperta mais ou ele vai soltar mais. E isso acabou gerando essa condromalácia nesse joelho. Então, eu sinto um pouco de dor ali, ok? Mas essa dor é uma dor controlável, é uma dor que está tranquilo. Quando dá uma dor que não é normal, o que eu faço? Eu vou no médico
que cuida da área esportiva. Porque se for no médico comum, o que ele vai falar? Faça o seguinte, no caminho, por que você vai fazer meia maratona, 21 km, vai querer correr 42 km? Você é louco, meu. Caminha aí meia horinha, aí 2, 3 vezes por semana, tá muito bem para você, fica sossegada, leva a sua vida. Percebeu? E com isso eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto. Então aí eu vou passar para você uma visão do médico, por exemplo, que cuida da área esportiva. Há uns 8 anos atrás eu fui lá, dei o grau 4 nessa condromalácia. Eu conheço, como ele já fez alguma cirurgia comigo, eu já conheço, eu tenho liberdade, porque eu falei, meu, isso aí vai até grau 10, né? Ele falou, não, tem pessoas que chegam com grau 3 aqui, não conseguem nem andar. Você tá fazendo maratona, vá correr, o dia que não der mais, você vem aqui, aí nós vamos ver o que dá para fazer. Percebeu a diferença? Cardiologista, mesma coisa. Eu já tive, por exemplo, 3 vezes arritmia, não correndo, mas eu já tive. E uma foi quando eu tive o acidente lá da bike, outro foi que eu fui mergulhar numa cachoeira, numa cachoeira no mês de junho, lá em Águas da Prata, com muito frio, coisa do tipo, e deu um choque térmico e acabou me dando ali uma arritmia cardíaca no átrio. Então, se eu vou no médico comum, ele fala, meu, vai caminhar, fica sossegado. Eu vou num ritmologista, eu vou num médico que cuida da parte esportiva e saiba disso. O que ele posiciona? Meu, vai embora fazer o que você gosta de correr. Só que faz os exames, como eu acabei de fazer agora no mês passado, esse mês aqui, né, final desse mês, o começo desse mês, fiz todo o check-up, vou levar tudo para ele lá para verificar como é que tá. Percebeu as coisas? Então não é fazer as coisas de qualquer jeito, é fazer as coisas com critério, com conhecimento. Então isso é importante. Então essa parte é muito importante. Então, outra coisa, a parte que eu já falei da hidratação, da alimentação, procurar um nutricionista é muito bom. Por quê? Porque você vai procurar falar com ele o seu objetivo e ele vai procurar dar uma alimentação de acordo com o seu objetivo, de acordo com o que você gosta. Outra coisa, procurar um profissional que cuida da área da atividade física. Se tem essa possibilidade, vai. Se não tem, vai na internet, procura pessoas que têm realmente conhecimento, não vai procurando qualquer um que vai falando determinada coisa e vai fazendo, mas procura aqueles que têm conhecimento, que são treinadores realmente e tal, e procura verificar esse conhecimento, porque isso é muito importante, porque quando a gente tem conhecimento, a nossa mente abre e a gente tem menos risco de se machucar, de ter problemas de lesões. Percebeu? Então, isso é importante a gente estar fazendo. Okay? Outra coisa, a atividade física melhora a parte diabetes, problema de pressão alta, problema de colesterol, problema de depressão e tantas outras doenças. Na realidade, com a atividade física a gente consegue melhorar. E eu vou mais ainda. Eu já falo e provo isso para vocês. Eu vou em qualquer médico, pode ser um médico, um clínico geral, pode ser um cardiologista, pode ser um ortopedista, pode ser um neurologista, qualquer um deles. Eu posiciono para eles que se as pessoas cuidassem dos seus pensamentos, cuidasse da sua alimentação, cuidasse da sua hidratação, fizesse uma atividade física, eles precisariam ir no médico mais para fazer um check-up, como normalmente acontece comigo. Eu vou fazer check-up, eu tenho urologista, eu tenho ortopedista, eu tenho vários médicos que me auxilia nisso, eu tenho técnico que me ajuda na corrida lá, que procura fazer, apesar de que toda a experiência que eu tenho técnico, treino na limite, entendeu? Então, tudo isso ajuda na realidade para que a gente faça as coisas direito. Ok? Então isso é importante. E o que eu falo para ele é o seguinte: se a pessoa fizer isso, ele vai vir aqui somente para fazer um check-up. Não, se essas pessoas que vão lá no médico com problemas lá fizesse isso, eles precisariam no médico somente. O médico normalmente não precisaria dar essas quantidades de receita, como não dão para mim.
Provavelmente eu vou lá levar esses médicos, vou no urologista que eu fiz e vou no cardiologista. Ele não vai dar nenhum remédio para mim tomar. Tenho certeza absoluta disso. Percebeu? Por quê? Porque não precisa. Uma vez eu falei isso com um cardiologista, ele virou para mim e falou: mas se eu fizer isso, falar para as pessoas o que ele tem que fazer, eu vou perder meus clientes. Eu virei, falei: não, tudo bem, beleza. Pensei comigo, esse nunca eu vou indicar ninguém para ele, eu espero nunca precisar ir lá. Porque ele está pensando mais no dinheiro do que na saúde das pessoas. E eu volto a frisar, pessoas na realidade que têm compromisso de médico, professor, ele tem ali um farmacêutico, ou seja, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um advogado, essas pessoas, eles têm ali um técnico de atividade física, né, um professor, eles têm ali uma missão acima da profissão, porque quando ele coloca a profissão dele, ou seja, parte de dinheiro dele na frente, ele não vai fazer esse trabalho direito, percebeu? Por isso é que a gente vê muitas atrocidades por aí por causa disso, porque as pessoas pensam no dinheiro e não pensam no ser humano, ok? Então isso é muito importante que a gente tenha. Então, com isso agora, em resumo, ninguém será feliz sem Deus, ou na divindade que ele acredita, e ninguém vai ser feliz sem saúde, ok? E ninguém tem saúde se não cuidar do seu corpo físico e da sua mente. Foi exatamente isso que nós abordamos. E para isso ele tem que ser persistente, tem que ter superação e tem que movimentar ambos, a mente e o corpo físico, de forma frequente, ter superação, como eu já disse, né? Coordenada com o auxílio de profissionais de acordo com a necessidade naquele momento. Então, se eu vou fazer uma corrida, se eu precisar de um técnico, eu precisar de informações com relação a isso, eu vou fazer. Se eu estou doente, eu vou no médico que está precisando. Se eu vou precisar cuidar da minha alimentação, eu vou no nutricionista e assim por diante. Então, a nossa live hoje, ela versou sobre isso, ela procurou, o tema é muito longo, eu dei aqui algumas pinceladas na realidade, porque se eu for ficar falando aqui sobre a parte da atividade física, nós vamos ficar horas e horas aqui. E eu sei que vocês aí, agradeço a todos vocês pela paciência, pelo carinho de estar aí assistindo, né? Espero que tenha sido útil para vocês. E comente, compartilhe, porque essas informações que foi passar, vocês podem saber, mas conhece muita gente que muitas vezes não sabe dessas informações e por isso acabam não fazendo uma atividade física, acaba ficando doente e isso realmente acaba sofrendo. Então, ó, o meu objetivo aqui é procurar passar um pouco daquilo que faz bem para mim, aquilo que me ajuda a ser feliz, mesmo com todas as diversidades, com todas as dificuldades que eu tenho, que todos vocês aí têm, todos nós temos, nós procurarmos ali sermos mais felizes e sermos melhores, ok? Então eu agradeço aí a todos vocês pelo carinho, por estar comigo aí durante esse tempo aí. Essa live também é importante, vou gravar ela também, ela vai ficar gravada, como já tem outras lives lá que seria interessante vocês lerem, tá ok? São vocês assistirem, porque vão trazer muito conhecimento para a vida de vocês e tenho certeza que vocês vão ser mais felizes com isso. Que Deus abençoe, ilumine o caminho de cada um de vocês e de cada um da vossa família. Obrigado pelo carinho que sempre tem comigo. Um beijo no coração de cada um de vocês que estão vendo e de que vocês que venham ver posteriormente. Fiquem com Deus.